hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. E que eu sei que assombra muitas pessoas, principalmente quem está começando. Se você tem medo de começar a fazer ou de fazer as suas receitas sem glúten e sem leite por medo, porque acham que vão errar, hoje eu vou te ajudar a superar isso, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Gregolin, especialista em confeitaria e panificação restritiva. E aqui nesse canal, nesse perfil, eu te ensino a fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e sem leite. E hoje eu quero falar com você que tem medo, que já sentiu medo, né? Para você superar e conseguir alcançar os seus resultados perfeitos. Certo? Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque é um sentimento que a maioria tem. Principalmente por quê? Porque quando a gente se vê em uma situação onde nós estávamos acostumadas a consumir produtos com farinha de trigo, com leite animal, e estava tudo certo, e a partir de um dia, do dia para o outro, assim, você recebe um diagnóstico de que tem que tirar o glúten e o leite da sua vida, é um baque. Nós ficamos perdidas, completamente perdidas. Então, por ser tudo novo, por ser um mundo diferente, um mundo novo, um jeito de fazer receita completamente diferente, nós sentimos medo. E é normal que nós sintamos medo. Eu já senti também, tá? Eu já estive no seu lugar, eu sei como é. Ter medo de errar, de desperdiçar ingrediente, né? De desperdiçar tempo, de fazer um preparo e a receita ficar horrível, ter que jogar fora o seu pão ou o seu bolo porque não dá para comer. Isso tudo é normal de acontecer. Só que nós precisamos superar isso se nós queremos ter mais variedade de preparos, se nós queremos consumir produtos de qualidade, pães e bolos macios, fofinhos, saborosos, né? Pão com gosto de pão. Eu recebo muito essa frase das pessoas. Ai, Gabriela, eu queria tanto fazer um pão que tivesse realmente gosto de pão. Porque, nossa, eu faço o pão aqui, fica com gosto de farinha de arroz, fica pesado. No outro dia parece um tijolo. Então, pão macio, úmido, fofinho e que se mantenha assim por mais dias, tá? Então, esses são os benefícios. Além de você ter mais saúde, mais qualidade de vida, gastar menos, né, fazendo os seus preparos, ter menos frustrações, porque aumentam as suas chances de acertar se você fizer do jeito certo. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, existem formas de nós superarmos esse medo. E se você, uma vez que você supera, você alcança todos esses objetivos. Você tem mais sabor, você tem mais liberdade, autonomia para fazer o que você tem vontade, para não depender de um produto comprado, de uma loja de produtos naturais, de um supermercado para comprar o que você tem que comer, né? E aí quando a gente só compra, a gente restringe demais as nossas opções. Porque ali no supermercado, na loja de produto natural, você encontra geralmente o quê? Pão, um ou dois tipos de pães, e alguns biscoitinhos, né? Não sustenta ninguém e que não é bom. Então, quando a gente depende de comprar, a gente não consegue ter uma variedade, gasta muito e o que a gente come é ruim. Então, para você ter essa liberdade, para fazer o que você quer, para comer o que você tiver vontade, na hora que você tiver vontade, você precisa superar esse medo de errar as suas receitas, tá? Quando você começa do zero, ai, Gabriela, eu tô começando agora, eu estou com medo de errar. Eu nunca fiz uma receita sem glúten e leite. Será que eu vou conseguir? Meu Deus, eu não tenho experiência. Sabia que você tem uma vantagem de quem já faz produtos com glúten, por exemplo? Ou mesmo sem glúten, você tem uma vantagem a mais. Por quê? Porque você não tem vício. Como assim, Gabriela? Sabe, imagina aí. Você está começando a aprender a dirigir. Você vai lá na autoescola, você nunca dirigiu na vida. Então vamos falar de quem já dirige, pra gente, né, fazer traçar um parâmetro melhor aqui. Você já dirige, já sabe dirigir, só que você precisa tirar a carteira. Aí você vai lá na autoescola pegar aula com o instrutor. Só que aí você começa a dirigir do jeito que você aprendeu. Sem fazer redução de marcha, trocando a marcha da quinta pra segunda, não dando seta, trocando de faixa na loucura, não dando pisca-alerta na hora de parar na faixa de pedestres. Por quê? Porque você tem vícios. Você aprendeu daquele jeito. Então, o seu cérebro automaticamente, e às vezes você faz isso conscientemente, você vai lá e faz do jeito que você sabe que é errado. Você sabe que tá errado, mas você aprendeu daquele jeito e aquilo é um vício pra você. É igual comer açúcar em excesso.
né? É um vício. A gente precisa conscientemente fazer a coisa diferente. Então, quando você está começando do zero, quando você não sabe fazer receitas sem glúten, quando você sabe as com glúten, mas aqui você nunca trabalhou, você tem essa vantagem de não ter vícios. Ah, não, Gabriela, eu já sei fazer receitas, então eu não vou seguir esse passo a passo que você me passou. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. E eu vou corrigir uma coisa que eu disse. Se você já sabia ou sabe fazer receitas com glúten, você tem vícios também, tá? Então é só você que nunca fez uma receita. Eu nunca fiz uma receita, e agora? Você não tem vícios. Porque aí você vai seguir exatamente o passo a passo que eu te indicar. Você vai seguir exatamente a receita. Por quê? Porque você não sabe fazer diferente. Isso é bom. Isso é bom porque você segue a metodologia. Quem já tem mais experiência, talvez inconscientemente nem olhe o modo de preparo. Vai fazendo do jeito que estava acostumado, com farinha de trigo. Só que aqui é diferente. Nossas receitas requerem cuidados maiores e um maior número de cuidados para que fiquem perfeitas. Não é simplesmente você pegar tudo, misturar e colocar para assar. Não funciona assim aqui. Se você já tentou, você percebeu que não é assim que funciona. A gente tem que ter uma lógica no preparo das nossas receitas. Então, se você está começando agora, do zero, você já tem essa vantagem de não ter os vícios e assim você consegue seguir mais ao pé da letra a metodologia. Se você já sabe, você tem um pouquinho de vício, mas você pode conscientemente deixar esse vício de lado e seguir o método, seguir o passo a passo indicado na receita, tá? E aí, falando de medo, nós temos que observar as duas faces do medo, porque ela tem duas sim. Se você acha que o medo é só ruim, tá enganada. O medo tem dois lados. O lado bom, vamos começar pelo lado ruim, né? Depois a gente dá notícia boa. O lado ruim do medo é que ele nos paralisa. A gente congela, né? A gente tem reações de sobrevivência. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente para, a gente trava. Eu tenho uma aluna que ela tinha medo de fazer o pão francês. E ela não fazia. Simplesmente isso. Ela não fazia o pão francês. Por quê? Porque ela tinha medo de errar. Mas ela nem tinha tentado. E ela já fazia outros tipos de receitas perfeitos. Mas o pão francês, o bendito, ela tinha medo de fazer. E aí, gente, esse é o lado ruim. O lado ruim te impede de fazer as coisas. Se você tá com medo de fazer as receitas, você não vai fazer as receitas se você não agir conscientemente. Porque o medo te para. Ele te impede de tomar uma ação. E isso é ruim. Esse é o lado ruim do medo. E qual é o lado bom? O lado bom é que você está sempre alerta. Ele te deixa sempre alerta. Ele te obriga a buscar sempre melhorias para trazer o seu preparo para outro nível. Então, o medo de errar te faz querer evoluir. Tá vendo como é legal a gente perceber esse lado bom do medo? Como diz meu marido, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Ele consegue ver mais o lado bom do que eu. Mas, realmente, o medo vai servir para você seguir a metodologia, para você seguir o passo a passo à risca. Os ingredientes, as quantidades à risca. Porque você sabe que se você fizer diferente, sem conhecimento, você tem uma grande chance de errar. Então, esse medo de errar te faz seguir o passo a passo. Isso é bom. Isso é bom porque a sua chance de acertar uma receita é maior do que a pessoa que paralisa. Porque ela, né? Geralmente, aí não vai dar o passo. Não vai fazer uma ação, consequentemente, não vai conseguir fazer suas receitas. E como é? Ah, não, antes eu quero falar uma coisa. Eu disse pra vocês no início que eu também tinha medo, né? Eu tinha medo de fazer as receitas e errar. Claro que eu tinha. Só que eu tinha um medo maior. Sabe qual era o meu medo maior do que errar as receitas? Era nunca mais poder comer o que eu queria, o que eu gostava. O medo de não poder mais comer um bolo de chocolate, um bolo recheado, um pão francês, um sonho de padaria, era imensamente maior do que o medo de errar.
Então eu já tenho uma dica aqui de como superar o medo. Enfrente esse medo com um medo maior. O seu medo maior é errar a receita? Eu tenho certeza que não é isso. O seu medo maior pode ser não ter saúde. Pode ser ter que gastar rios de dinheiro comprando um produto ruim no supermercado ou na loja. O seu medo maior pode ser passar o resto da sua vida comendo um tipo de pão ruim porque é o que você sabe fazer. Isso aí é um medo maior. Eu tenho certeza que um desses você tem. O meu medo era nunca mais poder comer o que eu gostava. Por causa disso, eu fui em frente. Eu passei por esse medo de errar. Eu comecei e fui mesmo, sozinha, aos trancos e barrancos, mas eu fui. E hoje eu tô aqui fazendo tudo que eu tenho vontade, tudo que eu imagino, perfeito. Perfeito pra mim. Macio, fofinho, saboroso, que não agride meu organismo, que não afeta a minha saúde. E pelo contrário, me dá saúde, me dá imunidade porque eu me alimento bem. Imagina se eu tivesse parado lá 10 anos atrás. Se eu tivesse deixado o medo me vencer 10 anos atrás, onde é que eu estaria hoje? No mesmo lugar que eu estava 10 anos atrás. Então, o medo te faz evoluir. Você não tem medo de daqui a 12 meses estar na mesma praça, no mesmo banco? Meu professor é que fala isso. Você tem que ter medo disso. De daqui a 12 meses estar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com as mesmas reclamações que você tem hoje. Sem ter feito nada para mudar isso. E você pode fazer muita coisa para mudar a situação de não poder comer as coisas que você quer. Não ter opção, gastar rios de dinheiro comprando. Tá nas suas mãos essa possibilidade. É só você falar, eu vou, com medo mesmo, porque eu tenho coragem. Nossa, que exagero, preciso de coragem para fazer uma receitinha? Precisa, porque não é uma receitinha. É uma receita diferente, com ingredientes e técnicas diferentes, que vocês precisam ter conhecimento para executar do jeito certo. Então, não é uma receitinha qualquer que você vai pegar na internet, vai copiar os ingredientes, colocar na sua bacia, misturar e levar para assar. Não é assim que funciona. Não é mágica você fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Mas se você não começar hoje, daqui a 12 meses você vai estar no mesmo lugar. Comendo um pão ruim. Às vezes nem comendo pão nenhum. Tenha medo de estar onde você está hoje com as mesmas reclamações, com as mesmas dores, com as mesmas necessidades daqui a um ano. O que é prioridade para você? Sua saúde? Sua alimentação segura, saudável, gostosa? Isso é a sua prioridade, porque sem a nossa saúde a gente não faz nada. Então tudo que você planeja, se você não tiver saúde, você não faz. Não adianta. E para ter saúde, qualidade de vida, nutrição na sua mesa, você precisa aprender a fazer os seus preparos, porque não é comprando que você vai ter isso. Não é comprando que você vai ter variedade. Ah, eu estou com vontade de comer um bolo recheado. Vai lá e faz. E se você morar num lugar que não vende? Geralmente não vende. O que você vai comer? Nunca vai comer um bolo recheado mais na sua vida. Seus aniversários nunca mais vão ter o bolo recheado? Não dá, né? Como é que você supera esse medo? Coloca o medo maior atrás de você, correndo atrás de você, que você vai superar o medo de errar. E aí você vai começar a fazer receita. Uma coisa que você pode fazer para superar esse medo é exatamente o que você está fazendo nesse momento. Estando aqui comigo, que vou te mostrar, vou te ensinar o que você precisa para alcançar resultados perfeitos para você. Perfeitos para você, na sua opinião, no seu gosto, para sua família. Eu não vou te ensinar receitinha. Se você tá aqui para pegar receita, pode ir embora, por favor. Porque eu não vou dar receita. Eu vou te dar conhecimento para fazer as receitas. E isso aqui, ninguém te dá. Mas ninguém te tira quando você tiver. Conhecimento é fundamental. Por que eu preciso que vocês entendam isso?
Porque nós trabalhamos com ingredientes diferentes, número de ingredientes diferentes, número de farinhas diferentes. Porque nós trabalhamos com técnicas diferentes para o preparo das receitas. Porque nós trabalhamos com receitas que cada resultado vai demandar um ponto de hidratação diferente. Porque a gente usa uma combinação diferente de farinhas para cada um. Ai, Gabriela, mas eu quero um mix de farinhas para fazer todas as receitas. Não funciona. Se funcionasse, para que eu estaria aqui? Se na confeitaria e na panificação sem glúten nós tivéssemos uma farinha única, como tem-se na confeitaria e panificação tradicional, que é a farinha de trigo, não tinha necessidade nenhuma de eu estar aqui. Mas a gente não tem. E eu sei que se você já fez receitas, você entende que receita somente não resolve a sua vida. Porque você fez e errou. Porque você fez e ela ficou dura. Porque você fez e não gostou do resultado. Se você está começando do zero, é importantíssimo que você entenda isso. Não é receita da internet que vai te tornar independente de receita pronta. Ai, Gabriela, mas eu não quero me tornar independente de receita pronta. Será que não? Você não tem vontade de fazer um bolo pão de mel do gosto da sua família? Você não tem vontade de criar as suas próprias receitas? De adaptar uma receita de família que tem farinha de trigo e você faz sem glúten? Eu tenho certeza que uma dessas você tem vontade. Isso é autonomia. E receita pronta não te dá autonomia. Você vai sempre depender de alguém. Você vai depender da pessoa que te dá uma receita, você vai depender de um supermercado para comprar, você vai depender de uma confeitaria para fazer o seu bolo recheado de aniversário. Você sempre vai depender. Quem entende não depende. Você precisa de conhecimento básico. Não tô aqui falando para você que você precisa entender todos os ingredientes, que você precisa entender todas as técnicas lá nos menores detalhes. Não é isso. É o básico. É um pouquinho de cada coisa e, mais importante, é um pouquinho por vez. Você não tem que aprender tudo em uma semana, em um mês. Não. Eu tô há 10 anos fazendo receitas sem glúten e sem leite e eu aprendo todos os dias com as minhas alunas e alunos maravilhosos. Gente, o conhecimento é infinito. Não tem como eu passar todo o conhecimento aqui. Não existe isso. Não existe pessoa no mundo que te passe todo o conhecimento sobre isso. Por quê? Porque cada dia é um teste diferente. Porque cada dia surge uma combinação diferente, um ingrediente diferente. Porque a depender da marca, o seu resultado fica diferente. O resultado, a marca do ingrediente, principalmente das farinhas. Então, a gente aprende todo dia. Você vai entender, por exemplo, que dependendo da umidade relativa do ar, o seu pão pode ficar mais sequinho. E com conhecimento, você sabe como deixar o seu pão mais macio e úmido. Apesar dos tipos de farinhas que você está usando, apesar da temperatura, da umidade relativa do ar, você tem conhecimento para isso. Vou contar uma história sobre uma aluna minha ontem. Ela fez 2 tipos de pães do curso. O pão de forma, que ela fez com cebola, porque elas são assim, elas inovam nos sabores, eu acho isso o máximo. Fez um pão com cebola e fez o pão australiano. Receita dobrada nas duas, porque ela faz para ela e para a filha dela. Aí, ela fez a receita, colocou para crescer. No primeiro pão, ela percebeu que tinha esquecido o fermento. O que ela fez? Corrigiu a receita. Por quê? Porque ela tem conhecimento para isso. Ela sabia que se ela mexesse naquela massa naquele momento, ela poderia consertar ainda. Não ia colocar no forno daquele jeito para perder a massa e ter que jogar o pão inteiro fora. Os 2, né? Porque eram 2 receitas de cada pão. No outro pão, ela esqueceu a goma xantana. Ela também corrigiu. E deu um resultado perfeito nas 2 receitas. Ela fez 4 pães lindos. Mas se ela não tivesse conhecimento, ela teria jogado fora. Porque ela não ia corrigir com medo de desandar a receita. Mas ela não precisa disso, porque ela entende o que ela está fazendo. Isso é autonomia. Isso é liberdade. Corrigir a receita enquanto tem tempo ainda. Ah, eu não coloquei no forno, então eu consigo corrigir. Mas você tem que saber como corrigir. Ah, eu fiz a minha massa do pão francês.
Ficou muito mole. Meu Deus, e o que eu faço agora? Se você não tem conhecimento, você vai errar essa receita. Você não sabe corrigir. Sabe por que eu sei que você vai errar? Porque eu já errei várias vezes. E porque eu já recebi vários relatos da seguinte forma. Fiz a massa do pão X, ficou muito mole. Aí eu coloquei mais 60 gramas de farinha de arroz. O resultado final ficou perfeito? Não, ficou seco e duro. Por quê? Porque ela colocou muita farinha a mais. Desequilibrou completamente a receita. Se ela tivesse um conhecimento básico sobre os ingredientes, ela teria corrigido essa receita do jeito certo. Qual é o jeito comum de as pessoas que entram nesse mundo sem glúten e leite se comportarem? Ou qual é o primeiro passo? Que eu sei que talvez vocês já tenham feito isso. Eu fiz isso. Ir direto para a receita. Ah, meu Deus, eu preciso fazer um pão sem glúten. Vou lá na internet, pesquiso, pego a receita do pão e faço. Qual vai ser o resultado? Possivelmente um resultado ruim. Por quê? Porque você fez o caminho errado. Certo, Gabriela, mas eu vou ter que fazer a receita, né? Como é que eu vou fazer a receita sem fazer a receita? É porque não é por esse caminho. Toda a base da minha metodologia está em cima do seguinte. Você vai ter que aprender o fundamento para depois fazer a receita. Não é o caminho direto para a receita, você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que aprender um pouquinho primeiro, não é aprender tudo, é um pouquinho, e aí você aplica na receita. E esse aprende um pouquinho e faz um pouquinho, ele acompanha toda a metodologia. Você aprende um pouquinho em cada receita e faz essa receita aplicando o que você aprendeu. É assim que você masteriza o seu conhecimento. A teoria sozinha é informação morta ocupando espaço no seu cérebro. A prática sozinha vai te fazer errar muito. Talvez até te faça desistir de fazer as receitas. Agora, quando você tem os dois como um combo, como aliados, você tem a base, o fundamento associada à prática da receita, ninguém te segura. E os seus resultados, eles vêm, numa velocidade fenomenal. Eu tenho alunas que antes de entrar para o método, erravam todas as receitas. Os pães ficavam duros, tinha que jogar direto pro lixo. Uma semana depois do método, elas já estavam acertando as suas receitas. Já tem alunas que em uma semana já tinha resultados perfeitos para elas. Gente, e não é uma ou duas pessoas, não. São centenas de alunas e alunos que passaram e estão passando pelo método e que estão alcançando os seus resultados. Não é uma, não é duas. É um método comprovado. E sem um dos dois, sem a teoria ou sem a prática, você não consegue alcançar esses resultados. Se conseguir, vai demorar anos, como eu demorei. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem. Eu tenho uma casa. Por onde a gente começa a construir uma casa? Pela parede? Pelo telhado? Não. A gente começa a construir a nossa casa pela fundação. É a base, é o que vai dar sustentação para qualquer coisa que eu fizer para cima. Então, vocês precisam entender que o conhecimento sobre as receitas sem glúten e sem leite é a base para vocês fazerem as receitas que vocês quiserem. A base é a mesma. Os tipos de receitas são infinitos, porque os ingredientes vão ter as mesmas funções em todas as receitas. Os métodos de preparo vão ser os mesmos. Aí você vai aplicar com o seu conhecimento para a receita que for necessário. Os ingredientes têm as mesmas funções. Ai, Gabriela, então o que muda? Combinação, proporção. Colocar ou não colocar depende da receita. E é esse conhecimento que você precisa. Porque senão, quem começar pela parede ou pelo telhado já sabe o que vai dar. Uma hora ou outra vai ter que voltar para o começo. Vai ter que começar pela base. Senão você não tem padronização
Você não tem consistência nos seus resultados. Vocês não têm constância nos seus resultados. Uma hora ou outra, essa casa pode cair. E eu tô aqui para te mostrar que quando você constrói pela fundação, essa casa não cai. É igual a história dos 3 porquinhos. Você quer construir a sua casinha de tijolo ou de... Ai, gente, qual era a primeira? Esqueci, gente. Qual era? 3 porquinhos? Palha. A sua casinha vai ser de tijolo ou vai ser de palha? Eu aconselho que seja de tijolo. Porque aí, você tendo essa casinha de tijolo, ninguém derruba. Conhecimento, ninguém te tira. Receita, te tiram. Receita? Ah, a pessoa pode desistir de fazer. O YouTube pode tirar o canal da pessoa do ar. Receita tá, né? Agora, o que você tem aqui, ninguém te tira. Você aplica para todas as receitas. Isso é que é a liberdade que eu falo. Porque uma vez que você entende, você consegue fazer, adaptar, criar qualquer tipo de receita. Porque você sabe as proporções, sabe quais características cada farinha dá para a receita. E assim você vai, né, manipulando os ingredientes para alcançar o resultado que você almeja em determinado tipo de receita. É muito importante. Você precisa colocar a mão na massa apesar do medo. Você vai com medo mesmo. Meu Deus, eu tô morrendo de medo, mas eu preciso me alimentar com qualidade. Eu escolho me alimentar com qualidade, com segurança, então eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que sair da minha bolha com força de realização. Eu quero realizar um bolo gostoso, um pão macio, fofinho, então eu tenho que fazer o quê? Fazer. Eu tenho que ter forças aliado ao conhecimento para conseguir executar essa receita. Mas sem você tomar essa decisão de ir para a prática, não adianta você estar aqui me escutando. Lembra que eu falei? Informação no seu cérebro, sendo só informação, é morta. Está ocupando um espaço que não deveria estar ocupando porque você não vai fazer uso dessa informação. Tem que ser os dois, aliados, andando em paralelo, juntinho aqui, ó. Um do ladinho do outro, sempre. Ai, Gabriela, mas eu morro de medo. Eu sei. Mas se você passou pelo primeiro passo, que é o conhecimento, o fundamento, na prática, você vai ter uma característica que você não tinha antes e que vai te ajudar a superar o medo. Segurança. Você vai ter segurança para executar as receitas. E isso é fundamental. Tanto para você fazer, tomar a ação de fazer, quanto para você acertar, né? Ter maior chance de acertar. Quando você tem segurança do que você está fazendo. E você só tem segurança se você entender os porquês de cada receita, de cada ingrediente. Aumenta a sua chance de acerto. Imagina você podendo fazer aquele bolo de chocolate que você e sua família amam. Bolo de aniversário para a festa do seu filho. Docinhos, salgados, para ele poder compartilhar com os amiguinhos, para você poder comer e não se sentir excluída. Quantas vezes eu já fui em festa de aniversário e não podia comer nada, nem beber água porque era contaminada? Isso é uma sensação horrível. Eu não sabia fazer, não podia levar nada para eu comer e nunca tinha nada para eu comer. Agora tem por quê? Porque eu faço e eu levo os meus preparos. Já levei até o bolo recheado da festa. Não foi só uma vez, não, várias vezes. Por quê? Porque eu sei fazer. Então eu não tenho mais que ficar olhando os outros comerem e ficar passando vontade. Tem uma aluna minha que ela também fez isso. Ela levou o bolo dela e deixou em cima da mesa dela. Adivinha? Todo mundo quis provar o bolo dela e gostou. Porque é diferente, porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de sabor, com esse tipo de textura, que é igualmente ou até melhor do que as receitas feitas com farinha de trigo. Mas vocês precisam entender isso e ter coragem de dar esse passo apesar do medo. Uma coisa que eu não tinha que vocês têm hoje sou eu.
Juro. Eu estou aqui para te ajudar. E é de verdade isso que eu tô dizendo. Não tô aqui para ganhar seguidores, não. Não vivo disso. Não vivo para isso. Eu vivo aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui por escolha. Eu quero fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Eu sei que eu já fiz a diferença na vida de centenas de famílias através das minhas alunas e alunos. E isso pra mim não tem preço. E é genuíno o que eu tô dizendo, não tem preço. Quando eu faço uma entrevista, que eu sempre faço entrevista com algumas alunas, né? As que quiserem conversar comigo. E eu não canso de escutar elas me dizendo, Gabriela, você mudou a alimentação da minha família. Você mudou a vida da minha família. Você mudou a minha vida. Eu já escutei isso de várias alunas e alunos. Eu não tô aqui por nenhum outro motivo. Eu tô aqui porque eu quero ajudar vocês. Porque eu sei o quanto é difícil você não poder comer nada do que você estava acostumada a comer. Eu sei disso, porque eu passei por isso. E por eu ter um conhecimento que muitas pessoas não têm, eu estou aqui para passar para vocês. Porque eu quero que vocês se alimentem com qualidade. Que vocês comam pão francês de manhã. Que vocês tenham bolos de festa nos seus aniversários. Eu quero isso para vocês. É por isso que eu tô aqui. Então, vocês estão com medo? Segura na minha mão, acompanhem o canal, acompanhem as lives de aquecimento, participem da Semana Sem Glúten Leite, porque vocês vão ter tanto conteúdo enriquecedor aqui que vai fazer total diferença na vida de vocês, na alimentação de vocês, nos preparos de vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. Vocês vão se sentir mais seguras, inclusive, para começar a fazer receita. Eu te proponho a já fazer uma receita na semana que vem. Na semana que vem a gente vai ter, eu vou ensinar para vocês uma receita de um pão. Um pão delicioso, sensacional. Simples de fazer porque eu vou te dar todo o passo a passo. Bem explicadinho, com todos os detalhes. E você que tá com medo hoje, se comprometa com você, não é comigo, com você. Eu vou conseguir, falem aí pra vocês, eu vou fazer essa receita da semana que vem e eu vou conseguir fazer um pão gostoso. E eu vou postar no Instagram e vou marcar a Gabriela pra ela ver meu resultado. Façam apesar do medo. Todo esse conhecimento que você já está tendo aqui, que vai ter muito mais na semana, porque isso aqui, né, essas lives de aquecimento não são nem 1% de todo o conteúdo que vocês vão receber lá na Semana Sem Glúten Leite. Vocês vão superar esse medo, vocês vão ter segurança para fazer essa receita. E eu quero que vocês façam essa receita do pão, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí, vocês podem, algumas pessoas vão fazer essa receita e talvez não vão conseguir um pão tão macio, um pão que vá crescer tão bem. E aí vão pensar, nossa, mas a Gabriela fez e ficou tão bonito e ela disse que eu ia acertar e eu não consegui. Tem uma coisa que é muito importante que vocês entendam, principalmente quem está fazendo agora, começando agora nesse mundo sem glúten leite. Isso aqui, gente, é um processo, tá? A regra não é que você acerte na primeira receita, que você tenha um resultado perfeito na sua primeira receita. A exceção, claro, tem exceções, tem pessoas que acertam de primeira, mas a regra não é essa. Então não se cobre tanto. Se o seu pão não ficou tão macio, não cresceu tão bem, ou deu uma rachada em cima e ficou um pouco seco, você não vai desistir. Você vai me mandar mensagem, falar o que está acontecendo e eu vou te ajudar a corrigir essa receita. Aí você entender o que aconteceu com ela para dar aquele resultado. Você não pode desistir, mas você também não pode se cobrar tanto. A ponto de, não fiz, então não faço mais. Não é assim que funciona. É um processo, lembra? Aqui não tem mágica nenhuma, você vai trabalhar. Você tem que se dedicar. Mas é a sua saúde, é a sua alimentação, é a sua vida, é a vida da sua família. Então você precisa se dedicar sim.
para alcançar os seus resultados perfeitos. E você vai ter que se dedicar, se empenhar mais nesse início, porque é mais novo, né? São coisas mais novas que você precisa entender. Então, o número de informação é um pouco maior. E vai ser diluído daquele jeito, aprendendo um pouquinho e aplicando um pouquinho. Depois que você já alcança esse nível de eu já entendo os ingredientes, eu já sei das técnicas de preparo, você vai fazer qualquer receita. Sem precisar ter que ir lá na apostila, por exemplo, dar uma olhadinha. Ah, não, a farinha faz isso. Com o tempo, isso se torna automático para você. E eu vou dar um exemplo de como eu consigo masterizar isso na cabeça dos meus alunos. Eu tenho várias aulas de fundamentos, como vocês já podem imaginar, né? Eu tenho muitas aulas de fundamento, que é extremamente importante. E eu tenho mais aulas ainda de receitas. A gente tem muita receita dentro do curso. E aí, o que eu faço? Eu tenho essas aulas de fundamento, eu falo sobre cada ingrediente separadamente, eu falo sobre função, substituição, combinação, tudo isso. E aí, em cada receita, eu vou repetindo. A função dessa farinha é essa. Nessa receita, ela vai dar essa e essa característica. Na outra receita, essa farinha faz essa função, vai trazer essa e essa característica. Na próxima, a mesma coisa, claro, com os ingredientes de cada receita, tá? Então, é isso, é esse masterizar. Você escuta tanto que a farinha de amêndoas tem a função proteica, ela vai trazer maciez e umidade para a massa. Você escuta isso em todas as receitas que levam a farinha de aveia? Isso se torna automático para você. É assim que eu masterizo as informações na cabeça dos meus alunos. É inconscientemente. Você está lá assistindo a aula e vai percebendo. Ah, a farinha faz isso, isso e isso. Na próxima, a farinha faz isso, isso e isso. E aí, com o tempo, você vai perceber que você sabe tudo, entendeu? É um degrau de cada vez. A gente vai colocando de tijolinho em tijolinho essas informações no seu cérebro. E elas vão ficando ali, porque eu repito isso. Isso é masterizar. Repetição com atenção. Essa definição foi minha, tá? Não sei se está no dicionário não, mas essa definição é minha. Masterizar. Você repete, aplicando na prática. Então você escuta, você vê, quando você faz a receita você sente. Ponto da massa, por exemplo, como se comporta, qual é a hidratação de cada tipo de farinha, você sente. Então são 3 coisas em uma receita. Vê, você sabe, né, conscientemente, e você sente a massa. Gente, ninguém segura quem aprende a fazer do jeito certo. Você faz qualquer receita. Hoje eu faço qualquer receita. Para mim isso é liberdade. Eu não dependo de ficar indo em lugar para comprar as coisas. Eu não dependo de pegar receitas, seguir uma receita, eu não dependo disso. Eu faço a receita na minha cabeça. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho que colocar dentro de cada receita para ter determinado resultado. Isso é autonomia, para criar as próprias receitas. Aí você pode pensar assim, nossa, mas Gabriela, você trabalha 10 anos com isso, né? Eu vou ficar 10 anos para aprender a criar as receitas? Ó meu dedinho. Nada disso. Por que eu sei? Porque eu tenho alunos da última turma. Nossa, turma 13. Olha isso, gente. 13ª turma. Que estão criando receitas em menos de um mês. Menos de um mês de curso, minhas alunas já estão criando as suas receitas. Adaptando receitas de família. Elas estão fazendo em menos de um mês o que eu levei pelo menos 5 anos. Porque eu não tinha método. Porque eu não sabia o que eu tinha que saber para poder fazer as coisas. Vocês estão há muitos passos à frente das pessoas que só querem receitinha. Elas vão continuar buscando receitinhas. Vocês vão criar as suas receitas. E eu tô falando isso de coração. É a verdade pura e simples. Porque eu passei por esse processo. Porque eu tenho centenas de alunas e alunos que também passaram por esse processo. E nós alcançamos esse nível de resultado. Pão macio, fofinho, volumoso, lindo, que se mantém assim por vários dias. Bolos leves, deliciosos, combinações perfeitas. Não foi com receitinha que nós conseguimos isso. Mas você precisa ter coragem de dar esse passo, de tomar essa decisão. Eu vou aprender. Um pouquinho por vez, mas eu vou.
alcançar os meus resultados perfeitos. E eu não tenho dúvidas de que você vá, se você não desistir e se você não deixar o medo te parar. Tá com medo? Pega o medo, coloca embaixo do braço e vai assim mesmo. Minha avó falava uma coisa com a vergonha. Ah, eu tenho vergonha não sei de quê. Sabe o que ela falava? Pega a vergonha, coloca atrás da porta e sai de casa. Vergonha de conversar com as pessoas, vergonha de ler na igreja, porque eu sempre fui muito de ler na igreja, né? Mas para começar isso, cantar também, eu tinha vergonha, né? De ler na frente das pessoas. Aí ela me falava isso. Pega a sua vergonha, coloca atrás da porta e vai pra igreja. Pega seu medo, coloca embaixo do braço e faz a receita. Mas faz a receita com consciência, querendo fazer. E pega uma receita já comprovada que funcione. Aprenda o básico sobre aqueles ingredientes que você está usando, sobre os processos, sobre o processo de preparo daquela receita. Assim você vai alcançar os seus resultados perfeitos e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não sou boa na cozinha. Deixa eu te contar uma coisa. Fazer receitas, pães, bolos, sobremesas, salgados, docinhos, sem glúten e sem leite perfeitos, não é dom. Não é ter mão boa. Sabe o que é? Técnica. Passo a passo. É só isso. Passo a passo aplicado do jeito certo. Técnica, não é mão boa. Eu não sabia cozinhar, eu não gostava de cozinhar. Eu tô ensinando as pessoas a fazerem pães e bolos perfeitos. E eu não gostava de cozinhar e nem sabia fazer isso. É técnica. E aí, com o tempo, a gente desenvolve amor também, claro, né? Eu sou apaixonada pela cozinha hoje. Mas eu não era 10 anos atrás. Chegava nem perto da cozinha. Se eu conseguir, acreditem, você consegue também. Certo, gente? A Josélia tá dizendo aí, eu vou criar minhas receitas. Vai sim, Josélia, tenho certeza absoluta que vai. Mas vocês precisam entender que não é qualquer receitinha que vai te dar esse resultado. É um processo e você precisa fazer do jeito certo, seguindo esse passo a passo. Quer vir comigo? Vem comigo porque eu te ajudo. Me comprometo mesmo a ajudar vocês. Minhas alunas e alunos são provas disso. Porque eu ajudo. Na medida que eu sei também, né? Porque eu não sei tudo. Mas se eu não sei, eu vou pesquisar, porque eu sou dessas. Tá? Certo, gente? Alguma pergunta? Ah, uma coisa. Goste de fazer as receitas. Faça com amor. Eu acho que é o melhor ingrediente que a gente pode colocar em tudo que a gente faz. Amor, gente. Cuidado. Observar as coisas. Calma. Faça com calma, no seu tempo. Ninguém quer saber se você vai fazer 5 receitas num dia. Não. Faça no seu tempo. Se você quer fazer a primeira receita daqui a uma semana, porque você quer aprender um pouquinho antes, tá tudo bem. Só não deixa pra daqui a um mês. Porque aí é muito tempo e aí você vai adiando e nunca faz, tá? Vamos lá, deixa eu virar o Instagram. Hoje eu falei horrores, hein? Ai, Deus. Vamos lá. Grandinho. Olha aí, gente, olha aí. Quando eu virei, eu vi esse comentário da Lucineide. Que maravilhoso. Peraí, deixa eu só arrumar o telefone aqui que eu vou ler pra vocês. Lucineide falou o seguinte: eu não sei e não gosto de cozinhar. Agora eu estou com vontade depois que te conheci. Lucineide, você vai conseguir, você vai se apaixonar. Eu tenho certeza absoluta. Quando você vir dentro do seu forno, seu pão sem glúten e sem leite, um pão que não vai te fazer mal, que vai ser delicioso, crescendo, sorrindo pra você, praticamente, você vai se apaixonar por essa nossa confeitaria e panificação, porque ela é extremamente gratificante. Porque ela não é só, eu vou fazer uma receita. Não. Ela é uma receita que vai fazer diferença na nossa vida, na nossa saúde, porque a gente precisa disso. Então é diferente, a gente olha diferente pra isso, é uma conquista. É uma conquista. E eu tenho certeza que todo dia você vai se surpreender com seus resultados. Eu me surpreendo até hoje. Esses dias eu fiz um pão, gente. Um pão de forma. E fiz uma pequena modificação. Foi uma receita que eu criei há um tempo, pra colocar no curso. E aí eu fiz uma pequena modificação na receita. Gente,
Quando eu tirei o pão do forno, ele tava assim, ó, redondo em cima da forma. É a coisa mais perfeita que eu já vi na vida. Então eu me surpreendo com os resultados até hoje. Fiz um bolo ontem que ficou uma bomba, joguei todo fora, olha aí. Maju, que pena. Vamos melhorar isso aí? Vamos parar de jogar fora ingrediente, gente? Isso aí custa. Não é só dinheiro, né? Custa a nossa expectativa, a nossa vontade. A Val me acompanha tem muito tempo, né, Val? Amiga da professora Valéria. Acabei de assar o pão, maravilhoso. Agora não erro mais. Arrasou. Daisy, posso substituir a goma xantana por agar-agar? Daisy, deixa eu te falar uma coisa. São dois ingredientes completamente diferentes. Então você não pode substituir a goma xantana por agar-agar. Por quê? A goma xantana é usada em massas. O agar-agar é usado em sobremesas que vão à geladeira, né? Ela vai enrijecer o produto. Então, se você coloca agar-agar no seu pão, ele vai ficar duro, tá? Então, você pode usar a substituição da goma xantana por goma guar. É um nome parecido, mas é diferente, tá? Chama goma guar. Aí sim você pode usar em substituição a goma xantana. O agar-agar não usem. Vai dar ruim na sua receita. São princípios diferentes, tá? Bruna, quem mais que pediu a receita aqui? Maju, inscrevam-se na semana, porque eu vou ensinar uma receita lá também, tá? Vocês que querem receitas aí. Lembrem-se que não é só receita, mas lá eu vou ensinar pra vocês. E fica uma delícia, sensacional. Deixa eu ver o que mais. Eu aprendi com quem? Deixa eu contar pra vocês como que eu aprendi a fazer receita perfeita. Estão preparados pra ouvir? Infelizmente, o início foi sozinha. Na verdade, toda a etapa foi sozinha, porque eu até fiz uns cursos, né? Eu fiz sim, mas eu já estava num nível maior de conhecimento, então eu já entendia mais sobre essas receitas. Eu me especializei em alimentação saudável e natural, fiz uma pós nisso e fiz alguns cursos também, tanto na área restritiva quanto na área da confeitaria e panificação tradicionais, né? Mas eu aprendi praticamente sozinha. Por isso que eu digo, eu demorei anos para conseguir aprender. Porque como que eu fazia? Eu sou muito... O povo chamava na faculdade de nerd, né? Aquela pessoa que estuda bastante. Eu sempre fui assim. E eu estudava muito artigo científico e livros. Eu lia muito livros na internet, né? Artigos científicos sobre ingredientes, sobre coisas sem glúten, tudo isso. Então, tudo que eu aprendi foi mais fuçando mesmo, na teimosia sozinha. Só que eu demorei muitos anos até formular um método realmente. E vocês não precisam passar por isso. Nem podem, porque demora demais, gente. Sozinha demora demais. E é muito frustrante. Vou contar pra vocês, viu? Pra você vencer sem ajuda, é frustrante e você pode desistir, porque é bem difícil sozinho. Sem informação. Hoje em dia tá bem mais simples, né? Tem muita informação na internet, apesar de não ter o que você precisa realmente. Geralmente você não encontra com tanta facilidade assim o que você precisa saber. Você encontra a receita. Receita tem horrores, né? Mas o que você precisa mesmo não tá muito fácil, não. Pode usar tubérculo no pão sem glúten, tipo macaxeira? Com certeza pode, viu, Daisy? Recomendo, inclusive. Fica sensacional. Com seus pães e doces, quem está com reeducação alimentar consegue emagrecer? Hoje fiz um pão de aveia com frango, ficou mole, horrível. Claro que consegue emagrecer. A gente trabalha com farinhas bem mais ricas, né? Nutricionalmente bem mais nutritivas, saudáveis. Mas eu não ensino, eu só quero deixar isso claro, que eu não ensino pão low carb, nada dessas de receitas low carbs, tá? Os meus produtos levam farinha de arroz branca, leva polvilho doce, leva amido de milho. Mas qual é o segredo aqui? É o conhecimento. Por quê? Porque você vai poder trocar todas essas farinhas por farinhas mais nutritivas. Então, o bom é que o conhecimento vai te libertar para você fazer as receitas do jeito que você quiser. Eu quero fazer pães mais nutritivos, mais ricos em fibras para poder emagrecer. Dá para fazer? Claro que dá. É só você saber quais farinhas usar, tá? Então, funciona também. Bolo com biomassa? Não faço, mas dá para fazer. Bolo dá para fazer sim, com biomassa, com purê de tubérculos, dá sim. Já fiz vários. Estarei na live, Valcília.
pois faço pães sem glúten e lactose para vender e erro várias vezes as receitas. Olha aí, Valcília, você tendo prejuízos, hein? Quem vende não pode errar tanto, né? Porque senão sua margem de lucro não vai cobrir seus gastos com ingredientes de receitas que não funcionaram. Então você precisa aprender do jeito certo para ganhar dinheiro, porque dá dinheiro, gente. Vender esses preparos sem glúten e leite deliciosos que nós fazemos dá muito dinheiro. Tenho várias alunas e alunos que vendem os preparos que aprendem a fazer dentro do curso. Apesar de o curso não ser com foco em venda, você aprende as receitas deliciosas e ganha muito dinheiro. E melhor do que ganhar tanto dinheiro é ajudar as outras pessoas. Porque eu sei que tem gente de todos os pontos desse país. Tem muita gente que mora em cidades menores, que não tem a opção. Eu tenho uma aluna minha que vende, que ela mora lá no Espírito Santo. Acho que é isso. Não vou falar o nome da cidade porque eu não me lembro. Lá no Espírito Santo, no interior, ela mora eles plantam café. É a Mari. E ela vende. Ela vende na cidade. Eles moram na roça, no sítio. E ela vende na cidade os preparos. E ela vende muito. Porque não tem opção para comprar lá. E claro que tem pessoas que precisam ou optam, né, por retirarem o glúten e o leite da alimentação, ou só compram, como são as pessoas do meu trabalho ali, só compram por gostarem mesmo dos nossos preparos. Nem tem restrição nenhuma. Mas só pelo fato de ser saborosíssimo, uma textura incrível, eles compram. Eu faço pães sem glúten para minha família, para mim e para minha família, porém eles ficam um pouco duros e quebradiços. Gostosos, mas quebradiços. Desequilíbrio na receita, tá? Se o seu pão está ficando duro, está ficando quebradiço, pode ser desequilíbrio de outros tipos de ingredientes, goma xantana, né, ou agente de liga, os tipos de farinhas, mas pode ser também falta de hidratação. Se ele está quebradiço, é porque eu não tenho elasticidade suficiente na massa, né? Se ele está ficando duro, é porque eu não tenho umidade o suficiente na massa. Então, pode ser a mesma razão, falta de líquido na receita, por isso que ele está ficando com essas características. Mas, para eu te dar certeza, eu precisaria saber qual é a receita que você está fazendo, né? Então, eu te dou dois motivos para você observar ali na sua receita o que pode ser e adaptar de acordo com, né, o seu conhecimento aí, para melhorar esse preparo. Cada dia é um novo conhecimento. Zenaide, aluna também, seja bem-vinda. Muitos alunos, gente, eu acho muito legal, porque tem gente que pensa assim, ah não, as pessoas compram o curso e aí não, né, já tem o curso, para que vai participar de live? As minhas alunas e alunos estão aqui toda vez que tem live. E eu fico assim, apaixonada, né? Apaixonada. Porque cada dia realmente é um conhecimento novo. E renova, né, o conhecimento, a vontade de fazer. Então é importante a gente estar em comunidade. Quando a gente tem a força da comunidade ao nosso lado, a gente potencializa os nossos resultados. Então, às vezes, o que eu tô falando aqui para elas já não é novidade, porque elas já viram dentro do método, né? Alguma coisa ou outra aqui. Então, mas só o fato delas estarem aqui junto com vocês, né? Essa energia faz elas melhorarem os preparos, né? Terem vontade de fazer outras coisas. Então, isso é o poder da comunidade. Isso é incrível, sensacional. Lídia, qual fermento usar para quem é alérgico a glúten? Fermento químico ou fermento biológico? Você tem que usar o que não contém glúten e o que não contém glúten mesmo no rótulo. Por quê? Se tiver contaminação cruzada, o alérgico vai reagir, né? O que eu uso não tem contaminação cruzada porque eu tenho reações, né, como se eu fosse alérgica. Não a mesma reação, mas por contaminação cruzada eu também tenho sintomas. Então, o que eu uso, tanto o químico quanto o biológico, eles não contêm glúten e não contêm contaminação cruzada. Eu conseguiria fazer 2 receitas do pão de batata doce na batedeira planetária? Sim, senhora, Ângela. Consegue sim. Consegue porque eu já fiz. Mas também depende do tamanho da tigela da sua batedeira. Geralmente essas planetárias têm de 4 a 5 litros, né? Tendo 4 litros já é suficiente. É porque a massa vai dobrar de tamanho, né? Só o tamanho mesmo da tigela. Amei seus vídeos, muito esclarecedores. Que bom, Joyce, fico feliz. Gisele, bem-vinda. Valéria. Olha aí, todos os alunos aqui presentes. O que mais? Eu faço pães SGL, sem glúten e leite, né? Mas quero aprender mais para que os pães fiquem melhores. Valdete, está no lugar certo. Meu medo também é esse, de não comer bolos e pães saborosos e saudáveis. E conhecimento evita de errar as receitas e jogar dinheiro fora, porque os ingredientes não são baratos. É exatamente isso, Valdete.
Os ingredientes não são baratos, gente. A gente precisa fazer do jeito certo pra não gastar tanto, né? Porque cada receita que a gente joga fora, tudo bem que a gente gasta menos fazendo em casa, mas é um prejuízo, né? Financeiro e de expectativa, que é o pior pra mim. Comecei em 2021, paguei vários cursos, fiz vários testes, porém poucos resultados. Elaine, vamos mudar esse cenário então. Vamos mudar esse cenário. Vamos melhorar esses preparos para você começar a ter resultado perfeito, hein? Meu pão ficou duro, não cresceu. Francisca, tem que ver o equilíbrio da receita, qual foi a receita que você fez, tá? Os ingredientes, quantidades. Ficou duro e não cresceu. Tem que ver se o fermento está ativo, tem que ver se estava bem hidratada essa massa, o tempo que você deixou fermentando, como você assou esse produto, né? Qual foi a temperatura que você assou. Então, tem várias coisas que a gente precisa analisar para eu te dizer com certeza o que aconteceu com o seu pão, tá? Primeira coisa é analisar a receita. Então, quando meus alunos me mandam alguma mensagem, alguma foto, eu fiz esse pão, ficou assim. Esses dias, um aluno meu me mandou, ele criou um mix de farinhas e fez um pão. E aí, ele postou a foto lá no grupo para eu fazer a análise, porque eu faço isso também, tá? A gente tem a mentoria e aí eu analiso. Dou os parabéns, comemoro, né, quando as pessoas gostam do resultado, mas quando não gostam eu analiso e a gente consegue resolver isso, né, melhorar o preparo. E aí ele postou essa foto do pão lá no grupo, perguntando, né, o que podia fazer, o que aconteceu de errado naquele produto. Então, foi a primeira coisa que eu pedi pra ele? Me manda a receita, porque ele criou o pão. Falei assim, me manda a receita, porque aí eu vou saber a quantidade e qual ingrediente você usou, se tá equilibrado ou não, e aí a gente parte daí. E aí é isso aí que a gente que faz, né? A gente analisa, eu analiso no caso, não é a gente, eu pessoalmente faço toda essa parte de suporte, faço questão disso. Então, eu analiso, dou feedback, dou pontos de melhoria, o aluno faz, não está satisfeito, a gente faz de novo essa análise e melhora mais ainda. É um processo contínuo de melhoria. Segui receita, fiz com farinha mix. Tá, mas eu tenho que saber qual é a receita para saber. Tá equilibrado. Minha neta tem alergia ao ovo. Dá para substituir os ovos também em nossas receitas, viu? Posso dobrar o fermento? Depende. Você vai dobrar a receita? Se dobrar a receita, você dobra o fermento. Se não, não, porque senão vai ficar com gosto de muito forte de fermento no seu pão. O segredo não é dobrar o fermento, é entender se a receita está equilibrada. Se tiver, a gente vai buscar outros pontos que podem estar causando esse tipo de resultado, tá? Não é dobrando a receita, o ingrediente que você vai conseguir fazer o seu pão crescer e ficar macio e úmido, tá? Não é por aí. A gente tem que analisar pontinho por pontinho. Façam o curso com atenção nas orientações da professora. A vida será melhor, mais saudável. Valéria, querida. Que bom, gente. Fico feliz. Valéria é um amor. Inclusive, tem live com a Valéria aqui no YouTube. Qual farinha mix posso comprar para não errar? O segredo não é esse também, tá? É um conjunto de coisas que a gente precisa entender. O mix comprado eu não uso. Eu uso o mix que eu faço em casa. E cada receita eu faço com mix diferentes. O mix único não funciona para todas as receitas. E o segredo não é só o mix. Não é só a combinação de farinhas. São outras coisas que a gente precisa corrigir, observar, para que a gente consiga alcançar um resultado perfeito. Não adianta nada você ter uma receita equilibrada, fazer tudo direitinho se você errar na hora de assar. Se você fizer a receita do pão, tananã, deixou passar do tempo de fermentação ou colocou muito cedo o seu pão no forno, você não vai ter um resultado perfeito. Então não é só ingrediente, não é só mix de farinhas, é uma combinação de processos e etapas que a gente precisa seguir do jeito certo para conseguir um resultado perfeito. Ô, Lucineide, fico feliz que você esteja gostando, viu? Eu tento trazer aqui o maior número de informações possíveis dentro do tempo que eu tenho e com a maior clareza que eu consigo dar para vocês entenderem realmente. E se ficarem com dúvidas, se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, por favor, coloquem aí no chat, viu? Conhecimento faz toda a diferença. Faz mesmo, Valdete. Total diferença. Eita, subiu. Deixa eu ver. A Mary é minha aluna, olha só o que ela disse. Hoje eu criei um bolo com cobertura de calda de baunilha. Ficou fofinho e saboroso. Arrasou, Mary. Da última turma, gente, já tá criando receitas. Né, Mary? Arrasando, mulher.
Eu faço bolos tradicionais para aniversário e fico com vontade de comer. Por isso, quero aprender a fazer bolos saudáveis e recheados para comer. Valdete, eu te ensino. E é uma delícia, porque eu sou apaixonada por bolo recheado, né? Tem dias que eu tô aqui trabalhando, aí eu penso, ou no trabalho, né? Onde eu vou, no órgão que eu vou. Aí penso, ai, que vontade de comer um bolo recheado. O que eu faço quando eu chego em casa? Faço o bolo recheado. Simples assim. Tô com vontade de fazer, vou lá e faço. Tô com vontade de comer, né? Vou lá e faço. Dá pra colocar biomassa nos pães, sim. Quando fazemos cursos para compreender cada ingrediente, as receitas na prática é frustrante. Como identificar uma falsa receita na sua opinião? Eita, Elaine, vamos lá. Pensando na receita. Tem várias coisinhas, mas você precisa observar se dentro dessa receita que você está fazendo tem um equilíbrio de farinhas, então você tem que ter os 3 grupos de farinhas principais. Você tem que ter um agente de liga, você tem que ter melhoradores da massa, não é melhorador industrializado, não. Melhorador no sentido de, tem ingredientes que vão melhorar a textura desse resultado final? Por exemplo, vou fazer um bolo de chocolate. Eu até fiz um Reels essa semana sobre isso, como deixar o bolo de chocolate mais escurinho. E, consequentemente, mais macio e úmido. Porque um dos ingredientes que deixa o bolo de chocolate mais macio e úmido é o quê? Água morna, associado a vinagre e bicarbonato de sódio. Então, são esses ingredientes diferentes que usualmente, né, não é muito visto na confeitaria e panificação com farinha de trigo. E a gente precisa entender se está ali fazendo a função que deve estar. O vinagre vai trazer mais maciez e umidade. A água morna no bolo de chocolate vai trazer mais coloração, maciez e umidade. Então, quando você olha para uma receita, se você entende sobre aqueles ingredientes, você vai saber identificar se aquela receita funciona ou não. Minhas alunas são capazes disso já. Elas olham para a receita e falam assim, não, essa receita não funciona. E aí faz o quê? Nem faz, nem gasta, porque sabe que está errado. Então, a gente precisa de um mix de farinhas, a gente precisa de equilíbrio entre cada tipo de ingrediente. Porque eu já vi receita... Vou até respirar para falar isso. Eu já vi receita de bolo, de bolo sem glúten, com bolo médio, 300 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de arroz, só farinha de arroz, só farinha de arroz e polvilho doce, só farinha de arroz e amido de milho. Só ovo, açúcar, leite, farinha de arroz e fermento. Gente, não funciona assim. As nossas receitas, elas levam uma quantidade, um número de ingredientes maior, né? E tem que ser assim. É importante. Por quê? Porque senão a gente não consegue alcançar maciez, fofurice, estrutura dentro de uma receita. Liga, elasticidade para evitar o esfarelamento. Então, não tem como eu te falar tudo que você precisa olhar na receita agora, porque você precisa de um conhecimento prévio para isso. Então, você precisa entender o equilíbrio dos ingredientes, os tipos de ingredientes que são importantes estarem na receita para que vocês consigam ter uma textura boa, né? Porque se você faz um bolo, por exemplo, só com farinha de arroz, o que esse bolo vai ficar no final, depois de assado? Esfarelando, com gosto forte. Não vai ficar com miolo macio e fofinho. Tem várias coisinhas, vários detalhezinhos, tá bom? Mas se você continuar aqui comigo, você já vai entender mais sobre como identificar uma receita errada. Fiz o pão de abóbora e ficou gostoso, mas achei um pouco seco, queria mais úmido. Quando você fizer a massa, coloca um pouquinho mais de purê de batata, de abóbora no caso, né? Ou um pouquinho mais de água. Tem que observar é o quê? O ponto da massa, tá bom? Deixa um pouquinho mais úmida a massa, que ele vai ficar mais úmido também. E tem outras boas práticas que você tem que fazer durante o processo de cocção e depois que você assou esse produto para manter a umidade dentro da massa. Não adianta você fazer um pão que a massa ficou perfeita e aí você deixa ele exposto na bancada por umas 3 horas. Porque ele perde a umidade. Ou deixa dentro do forno ali por muito tempo assando. Perde umidade, ele vai ficar seco também. Então, são várias boas práticas, vários passinhos que são importantíssimos para que o resultado final fique perfeito e se mantenha assim por mais tempo. Quem comeu os pães e bolos que fiz perguntaram se eu não vendo. Olha aí a Mary, gente, já tá arrasando e o povo tá querendo comprar dela. Muito bom, Mary. Minha dificuldade é encontrar os ingredientes a granel que não tenham contaminação cruzada. Você dá dicas de onde encontrá-los? Então, se você tem doença celíaca ou alergia ao trigo, você não deve comprar produtos a granel. Por quê?
Porque a chance de contaminação cruzada nesse tipo de produto, nesse formato de venda de produto, ela é muito maior. Então, eu não recomendo, nem fora, nem dentro do curso, que quem tenha alergia ou doença celíaca compre produtos a granel. Tá bom? Exceto se esse estabelecimento tiver o certificado gluten free. O que é isso? Não tem glúten aqui dentro do meu estabelecimento. Eu vendo a granel, mas eu não vendo nada contaminado e nada que tenha glúten. Aí sim. Caso contrário, não comprem a granel, tá? As receitas low carb importam muito mais que suas receitas. Engordam. Engordam muito mais do que suas receitas porque são muito calóricas. Suas receitas acompanhadas de proteínas dá muito mais saciedade. Tenho cursos low carb e um bom conhecimento sobre eles. Jane, pronto ali. Jane falou. Realmente, nossas receitas são muito nutritivas. Porque tem equilíbrio de ingrediente. Eu não uso só farinha de arroz. Exceção. Tem algumas receitas que eu uso só farinha de arroz e outros tipos de farinhas brancas. Mas, se você quer melhorar essa receita, que eu uso só farinha de arroz, com as outras farinhas brancas, é só você substituir, né? Então, você consegue, mesmo uma receita que tenha farinhas brancas, você consegue trocar essas farinhas por farinhas mais ricas em proteínas e gorduras, fibras, e torná-la muito mais nutritiva. Mas, deixa eu só abrir um parêntese aqui que a gente está falando de nutrição. Mesmo as farinhas brancas sem glúten, elas já contêm proteínas, fibras, nutrientes e a maior parte, 95% das farinhas sem glúten, elas são ricas em fibras, proteínas, vitaminas, minerais, gorduras boas, tudo isso. Porque elas são mais integrais. Então, há exceções? 3 ou 4. O resto é tudo muito nutritivo. E a gente fica saciada por muito tempo. Hoje não. Ontem eu comi uma fatia de pão. Uma fatia de pão, de manhã cedo. Na hora do almoço eu tava tranquila. Por quê? Porque nossa alimentação, quando a gente tem conhecimento para fazer substituições, alterações, fazer as receitas do jeito certo, a gente coloca a nutrição na nossa receita através da inserção de farinhas mais ricas, né? Agentes que enriquecem, fibra de bambu, psyllium, né? Que enriquecem nutricionalmente as nossas receitas. Então, gente, o céu nem é o limite pra gente. Fiz o pão francês e ele ficou duro, onde posso estar errado? Ponto de hidratação ou temperatura do forno, tá? Se sua massa ficou fácil de modelar, se ela não ficou pegajosa do jeito que tá mostrando na aula, o seu pão vai ficar duro, porque ele não vai ter umidade suficiente para crescer. Se o seu forno estava 210, 200 graus, o seu pãozinho provavelmente não vai ter salto de forno. Se o pão francês não tem salto de forno nos primeiros 12, 15 minutinhos, ele vai ficar baixinho, duro e com a casca grossa e seca, tá? Então essas são as possibilidades para o seu pão ter ficado duro. Observe o ponto da massa e a temperatura do seu forno são essenciais, associada à umidade dentro do forno também, tá? Lá na aula eu ensino como fazer. São essenciais esses pontos para você conseguir um pão francês perfeito. E ele fica perfeito, tá? Fica. Estou encantada, quero ganhar esse curso maravilhoso. Vamos lá, torcer, né, pro sorteio. Olha aí, a Cici não come arroz. Eu tenho alunos que não comem farinha de arroz mesmo. Eu tenho uma aluna, olha só, ela é a turma de 2021. Ela come 4 farinhas, 4 tipos de farinhas. Eu fiz uma mentoria com ela, porque ela não, né? O curso, ele traz receitas com vários tipos de farinhas. E aí, ela só comia 4 tipos. Aí a gente fez uma mentoria e eu criei um mix para ela usar em determinados tipos de receitas. 4 farinhas, a gente tem várias, né? Você só não come o arroz. Então a gente consegue substituir tranquilamente. Certo, gente? Nossa, hoje nós passamos, hein? Olha aí, 9 horas e 18 minutos. Arrasaram, meninas! Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau, gente.